Senex. Esta é a quinta transmissão que nós estamos fazendo desde março, e hoje a gente trouxe o Thiago Petreca, né? Conheço desde 2018, já temos alguma relação aí. O Thiago Petreca, ele tem algumas especializações, eu gosto de falar das especializações dele, além de ser especialista em administração, ele é especialista em empreendedorismo também, mas ele tem umas outras especialidades também, que são o pensamento sistêmico e a solução de problemas, os modelos mentais, estudando lá com o Robert Dilts, na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, e além de professor do Senex, facilitador do Senex, diretor e fundador da Curatore, trabalhando com conhecimento como matéria-prima da tomada de decisão e do desenvolvimento humano, e além de tudo, está lançando um livro do Mindset ao Mindflow, foi lançado, acho que mês passado, né, Thiago? Isso. Ah, tá aí já, prontinho. Isso. E, como eu disse, facilitador do Senex também. A gente vai ter uma conversa hoje com o Thiago sobre Work-Life Integration, né? Que é um termo que ele não é necessariamente novo, mas ele é um termo que ele não é muito explorado, e o Thiago ele tem uma boa estrada aí para falar a esse respeito, né? Bem-vindo, Thiago. Obrigado, Dante. Bem-vindo aí Vamos encontrá-lo novamente, né? É interessante, a gente faz os bate-papos aí offline, faz os bate-papos online. Eu acho que toda a troca que a gente puder fazer e ela puder se tornar pública e ajudar as pessoas é sempre um caminho muito frutífero. Legal. Nós te agradecemos a tua presença aqui, Thiago. Thiago, vou começar, então, essa conversa te perguntando, né, em linhas gerais, o que é o Work-Life Integration, né, de forma geral? Bom, em termos, a gente tem uma mania muito grande de usar os termos em inglês. Mas Work-Life Integration, traduzindo aqui para o nosso bom português, a língua portuguesa aqui no Brasil, é a vida integrada, né? O que me chama atenção, Dante, na verdade, você sabe, você já me conhece há um tempo e trabalhamos juntos, então você já sabe minha linha de raciocínio, e para mim a questão dos significados ela é muito importante, porque muitas vezes a gente se relaciona com a vida, se relaciona com as circunstâncias, porque de uma forma ruim, porque a gente não deu o significado correto para aquilo, tá? Então, quando a gente pensa numa vida integrada, num work-life balance, as pesquisas, ou as conversas, melhor dizendo, que eu tive, sobre o tema vida integrada, a simbologia ou o significado, eu nunca fiz uma pesquisa de fato, mas obviamente a gente conversa com muitas pessoas e tem esse feedback, seja na rede social, seja em reuniões, seja com os amigos, família e etc. Afinal, a vida é integrada, né? Então, o que eu percebo é que a maioria das pessoas, elas acabam tendo uma noção do que é vida integrada. Da mesma forma, quando alguém ouve falar de física quântica, passa aquela coisa na cabeça e fala, mais ou menos eu posso achar o que é, né? Então, eu acho que uma das minhas principais funções é ajudar as pessoas a entenderem o que é, de fato, essa vida integrada no mundo prático, né? A vida integrada é, obviamente, a vida que, no final das contas, vale a pena ser vivida. Eu costumo dizer que quem consegue atingir o senso ou a experiência de uma vida integrada poderia ter todas as outras vidas à sua disposição, da Rainha Elizabeth, do Dante, seja do Amorim, que é o nosso CEO, seja de qualquer pessoa no mundo. A pessoa vai olhar para todas essas vidas e a dela também faz parte desse rol de opções. E ela vai escolher a própria vida, vai falar, não, a vida que eu vivo é a vida que eu quero viver, é a vida que eu mereço viver, é a vida para a qual eu nasci para viver, né? Então, essa é a experiência de quem aprendeu a viver uma vida integrada. Em termos práticos, a vida integrada, ela faz emergir da pessoa um senso de autenticidade. Ela faz emergir da pessoa um nível de potencialidade, ou seja, como eu acabo ganhando sentido para a minha vida, eu acabo trabalhando com aquilo que há de melhor em mim, né? Dentro da autenticidade, eu me torno muito mais aberto a entregar ao mundo aquilo que de melhor eu tenho para entregar. Isso, na tua vida particular, se reflete
de diversas formas, como a harmonia no ambiente, a construção de acordos, que são regras que ajudam a operacionalizar a vida de cada um. Ou seja, no final das contas, todo final de dia você pode olhar, mesmo tendo um dia mais difícil, viu, Dante? Você pode chegar no final do dia, olhar para trás e falar assim, poxa, hoje foi difícil, hoje foi desafiador, hoje foi entristecedor, hoje foi sofrido, e ainda assim eu tenho orgulho deste dia que eu vivi, né? Então, essa é a experiência de quem vive uma vida integrada. E por que se chama vida integrada e não é mais vida balanceada, né? Esse é um aspecto interessante, porque o antigo work-life balance, ou trabalho e vida particular em um balanço, ela já parte de um princípio de que essas coisas não fazem parte de uma mesma dimensão. Mesmo todo. Tá? Como a gente até conversava antes, Dante, no que existia antes, tudo bem, fazia sentido, porque a gente veio de uma época, de um pensamento mais departamentalizado, aonde não existia um nível de conectividade permitido pela digitalização, permitido pela tecnologia. Então, o work-life balance surgiu dentro de um ambiente que fazia sentido. Hoje, ele não faz mais sentido dentro do nosso novo normal, dentro do nosso novo contexto. O que faz sentido é o work-life integration. Porque se eu quiser viver uma vida balanceada, eu não vou poder atender meu filho, por exemplo, durante um dia de trabalho. Uhum. Porque eu estou departamentalizado. Então, e além disso, tem uma outra questão que é, eu gosto da analogia. Eu vou usar aquela minha. Você já está cansado de ouvir a minha analogia, mas para quem ainda não conhece, work-life balance é uma analogia que eu faço assim. Imagina que você vive como ilhas, tá? Cada ilha é um departamento da tua vida. Então você tem a ilha profissão, você tem a ilha comunidade, você tem a ilha família, você tem a ilha esportes, né? Então, estas ilhas, quando você está em uma delas, você não está nas outras. Aí eu sugiro a gente fazer um exercício bem rápido aqui com quem está assistindo a gente. Coloca trabalho numa mão e coloca família na outra mão. Olha para uma das mãos. Enquanto você está olhando para essa, por mais que você sabe que existe esta outra, você não está dando atenção para ela. Aí você troca o teu olhar, vem para essa mão aqui agora. Estou olhando para minha família. Por mais que você sabe que ela faz parte de um mesmo corpo, que existe esta outra mão que representa a profissão, esta ilha profissão, neste momento eu não consigo dar atenção para ela. Numa vida integrada, eu faço isso daqui, ó. Embora eu escolha uma das mãos, inevitavelmente eu vejo as duas, né? E aí a metáfora que eu utilizo para ilustrar uma vida integrada é a metáfora do rio. E, como eu comentava contigo, é uma metáfora bastante profunda. Poderosa. Né? Porque o rio, quando você se torna rio, é essa experiência. Você sabe que nos nossos treinamentos, eu utilizo muito da simbologia, eu utilizo muito da experiência somática para que a gente consiga colocar na nossa célula o nosso aprendizado, na nossa neurologia, né? Isso daqui a gente sente, experimenta aquilo que a gente está aprendendo. Então, imagine você como rio, né? Você fluindo como tal. Então, eu tenho um leito sobre o qual eu corro. Esse leito são os meus princípios, né? O quão profundo meu leito vai ser depende dos princípios, dos valores, das crenças que regem a minha vida. Esse é o meu leito. O rio, ele tem margens, ou seja, existem fronteiras, existem alguns limites que, por natureza, são fundamentais que sejam respeitados, né? Um rio, ele sempre corre para o mar, ou seja, uma vida integrada é a vida de alguém que corre para algo maior do que ela mesma, porque, como vida integrada, ela está com os outros, ela faz parte de um ecossistema. E a partir do momento que eu entendo que eu sou parte disso, mas eu estou ajudando a construir algo maior, eu corro com muito mais potência. Só que o rio também tem curva, tem pedra, tem cachoeira, ou seja, faz parte do rio essa competência de adaptabilidade. Por isso que, embora eu ache um tanto quanto ousada essa minha afirmação, Dante, a vida integrada é
uma das poucas avenidas, um dos poucos rios que, de fato, a gente deve adotar para viver um novo normal, né? Porque o nosso contexto muda, e para a gente se ver e se viver, aí, esse se viver é intencional da maneira como eu coloquei mesmo, para a gente se viver, viver em si mesmo e no todo, a metodologia do WLI, ou seja, o método Work-Life Integration, é um caminho absolutamente saudável e estruturado para o indivíduo, pessoa física, e para a empresa. Porque uma coisa eu te garanto, a partir do momento que uma pessoa começa a vivenciar uma vida integrada, já que ela é integrada, isso acaba ressoando na própria empresa, né? Isso acaba reverberando lá dentro. Se é um líder que adotou a vida integrada, por exemplo, inevitavelmente ele começa a contaminar positivamente a sua equipe. Muito bem. Eu acho legal tu falar do conceito primeiro, porque eu ia chegar lá no método WLI, mas eu queria te fazer uma pergunta antes, que é a seguinte: como é que a pessoa sabe que ela não tem uma vida integrada? Ou melhor, como é que ela sabe que a vida dela está desintegrada? Poxa, isso é muito legal, cara, porque assim, dentro da metodologia, a gente tem 3 dimensões, tá? A gente tem a dimensão das esferas, né? A dimensão das esferas, ela tem o legado, ela tem o mindset, ela tem os acordos, feedback, celebração e estado de presença, né? Tá. O que são essas esferas? É a parte estruturante de uma vida integrada. É a maneira como a metodologia te ensina a construir esta vida integrada. Existem 4 qualidades, ou seja, 4 características importantes que são necessárias serem desenvolvidas, aprimoradas, mas também elas emergem desse processo, que é a coragem, que é a criatividade, que é a vontade e a humildade. Perfeito. Agora, eu também tenho 7 sintomas, que é a dimensão daquilo que me mostra que eu não estou vivendo uma vida integrada, né? Poxa, quais são os indicadores de que eu estou vivendo uma vida desintegrada? 7 sintomas. E por que 7 sintomas? Porque da mesma forma que a febre sozinha, ela não te indica que você tem Covid, ela não indica uma patologia específica, eu não posso ter apenas o desânimo como um dos meus sintomas. Eu preciso ter um conjunto de sintomas. Os 7 sintomas são falta de disciplina, ausência de sonhos, objetivos e metas claros, decisões frequentemente equivocadas. No meu podcast, inclusive, do Flow, lá no Spotify, Momento Propaganda, Dante, se me permite, por favor. Hoje, em uma entrevista que eu fiz com o Eduardo Busato, que foi CFO de grandes empresas no Brasil, controller, hoje ele é consultor, e nós falamos justamente desse sintoma, decisões frequentemente equivocadas. Aí eu tenho, olha só, uso constante do artifício da mentira, sensação de vazio ao realizar uma tarefa, uma atividade no meu trabalho, que é diferente do desânimo. O desânimo é um outro sintoma. O desânimo tem a ver com o ser. A sensação de vazio tem a ver com o fazer. E, por fim, o vitimismo. Se você tiver de 3 a 4 destes sintomas coexistindo, muito provavelmente você está vivendo uma vida desintegrada. Vale lembrar, Dante, que esse sintoma, ou algum destes sintomas, de forma isolada, ele, de novo, não quer dizer que você tem uma vida desintegrada e pode indicar uma patologia, tá? Então, quando você tem um desânimo muito aprofundado, talvez você precise olhar isso com mais carinho, porque talvez você esteja próximo a uma depressão, tá? Mas quando você tem um desânimo, que ele não é em si patológico, ele está coexistindo com uma falta de senso de preenchimento, ele coexiste com o artifício de uso da mentira, ele coexiste com uma postura de vitimismo. Opa, segura a onda, segura o bonde, vou descer, que eu preciso dar uma analisada se eu realmente estou vivendo uma vida que vale a pena viver. E tem um mindset específico para viver essa vida integrada, Thiago? Existe Olha, essa é uma pergunta importante, porque assim, da maneira como eu coloquei no livro, nós temos, na verdade, um conjunto de mindsets. Tanto é que eu chamo isso de Mind Flow. Como curiosidade, mindset,
A palavra Mindflow, se você for prestar atenção, ela é feita de várias palavrinhas mindset. Então, Mindflow é eu ter consciência dos diferentes mindsets que eu carrego. Que preciso, Está vinculado ao contexto em que eu estou. Existem o que a gente chama de meta-mindsets, mas isso daí a gente vai entrar em outro departamento. O que o mindset, dentro da metodologia, ele faz, Dante, é o seguinte. Lembrando que agora a gente vai para 5 esferas, ok? Elas são esferas, não são passos e não são pilares, tá? São esferas porque elas precisam coexistir. Mas existe um princípio neste processo de metodologia, que ele começa no centro, que é a esfera do legado, tá? Por que legado? Essa esfera do legado, Dante, ela é composta pelo legado, pelo propósito e pela paixão. E é bom a gente tomar cuidado de novo. Retomo a importância dos significados, tá? Propósito, eu não estou falando de mudar o mundo. Pode ser, tá? Pode ser, mas eu não necessariamente estou falando de mudar o mundo. O propósito aqui é algo que você objetivamente quer construir na tua vida. Você pode ter um propósito, não é só um, tá? Um deles pode ser construir uma família feliz, uma família coesa, uma família harmônica. O meu propósito é construir uma empresa que seja harmônica e etc, etc, etc. Tá? Isso é o meu propósito. Qual é a minha paixão? Qual é o meu gás? É aquilo que é super individual. Tá? Eu, por exemplo, eu posso desejar construir uma empresa de entregas rápidas. Tá? Isso é meu propósito. Mas eu, como paixão, carrego o gosto pela tecnologia. Mas aí eu também tenho alguém na minha equipe que carrega essa paixão por números. E é interessante que para atingir um propósito coletivo, eu preciso de diferentes paixões. Ok? Por quê? Porque essas paixões, elas também estimulam as habilidades, elas estimulam esses talentos, essas competências que as pessoas podem ter para representar os diferentes papéis que uma equipe numa empresa, por exemplo, precisa assumir. Né? O exército de um homem só é só quando você está ali na startup começando a coisa do comecinho. Depois que você evoluiu, e principalmente nas grandes empresas, o que você tem são diferentes papéis para a construção de um time, diferentes times para a construção de um único propósito, que é o corporativo. Tá? Agora, o que é curioso? Propósito e paixão, eles podem ser absolutamente individuais. Eu não necessariamente posso ter como objeto da minha paixão ou objeto do meu propósito o outro. Já o legado, isso é uma obrigação. Isso é um pré-requisito. Porque dentro do método WLI, dentro da metodologia do Work-Life Integration, da vida integrada, o legado, ele é o registro que eu deixo no outro. E quando a gente pensa em legado, muitas vezes a gente pensa em pós-mortem, né? A gente pensa em algo que é só depois que a gente morrer, também. Porém, ele também faz parte do teu dia. Faz parte dessa interação que a gente está fazendo aqui agora. Né? As pessoas que estão assistindo, você, a Bruna, a Viviane, o Diego, a Vilma, esta relação, quando ela se encerrar daqui 42 minutos, um legado vai ser deixado. Ou seja, um registro vai ser deixado, que pode, inclusive, desaparecer. Aí ele morre como legado. Tá? Porque o legado, ele só existe na memória do outro. Né? Então, qual o legado que você está deixando? Às vezes eu posso ter 5 minutos de interação com alguém e o meu impacto com essa outra pessoa é tão potente que ele se transforma em um legado que essa outra pessoa carrega para o resto da vida. Como talvez você possa ter interações com pessoas na tua empresa por anos e você nem se toca que tipo de registro essa pessoa deixou com você. Por que eu contei tudo isso do legado? Porque a próxima esfera na metodologia, Dante, é justamente a esfera do mindset. Então eu posso estabelecer um propósito, posso identificar a minha paixão e posso estabelecer o legado que eu quero deixar, ou seja, a qualidade de como eu faço as coisas e esse impacto, esse registro, essa memória que eu deixo no outro. Se eu não tiver um mindset adaptado, construído
para deixar este legado, construir esse propósito e executar essa paixão, o mindset desalinhado, ele vai bloquear essa minha construção. Então, não existe um mindset para a vida integrada. O que existe são as qualidades. Coragem, criatividade, humildade e vontade. Essas qualidades fazem parte da metodologia. A gente nutre, a gente fomenta estas qualidades dentro da metodologia. Mas o mindset, ele é individual. Ou, quando eu chamo individual, é da pessoa, da equipe, inclusive da companhia. Caso uma companhia deseje adotar Work-Life Integration como uma forma de construir times coesos, times que valem a pena existir. Agora, Thiago, a gente te ouve falando, assim, dá para perceber que todo esse pensamento ele é bastante profundo, né? Tu mesmo fez referência aí, inclusive, fazendo analogia com o Rio. Então, tu tem 16 elementos, né, que são os 7 sintomas, as 5 esferas e as 4 qualidades, né? Mas de onde é que... 4 qualidades, isso. Mas de onde é que surge, qual é a base do conhecimento? De onde é que surge todo esse conceito, assim, que tu acabou reunindo e acabou criando esse panorama que parece bastante completo? Cara, aí vem de todas as especializações, vem de todo o trabalho de praticamente uma vida inteira e de experiência particular, porque eu comecei a me movimentar para uma vida integrada, ou seja, o trabalho remoto, né? Esse contexto que te empurra para uma nova realidade em 2009, né? Então, hoje a minha equipe, nós não temos mais escritório. A Curatori, aqui em São Paulo, não tem. Aqui em Campinas, onde eu moro, não tem mais escritório desde 2009. Né? Cada um mora na sua casa, trabalha na sua casa, opera da sua casa. Então, o mundo virtual para nós, ele é um mundo já muito comum, ele é um mundo já muito experimentado. Mas quando a gente pensa no construto, nas bases conceituais, a gente tem Maslow, a gente tem Frederic Laloux, a gente tem Robert Tilts, a gente tem o conceito de Ikigai. Então, assim, existem várias linhas conceituais que ajudam a concluir uma construção para uma metodologia. Então, é em cima disso que a metodologia é construída. Agora, a maneira como ela foi construída, isso é resultado de muitas experimentações. Por exemplo, o nosso PDEC no Senex, né, o módulo pelo qual eu sou responsável é justamente o liderança autêntica. Né? Então, uma parte da metodologia aplicada para a liderança autêntica, ela também é emprestada para dentro do Work-Life Integration. Tá? E aqui a gente parte também de coaching, parte de PNL, ou seja, existem vários pilares conceituais dos quais eu tiro tanto ideias, conceitos, como exercícios, né? Como práticas. O mindfulness, por exemplo, que é a minha certificação mais recente, embora eu aplique e exercite a meditação desde que eu tinha 12 anos, foi até uma surpresa para mim, porque eu estava no PEDEC, aí um aluno levantou a mão e falou assim, ô Petreca, desde quando você medita? Eu falei, cara, deixa eu voltar no tempo aqui. Eu falei, caraca, maluco, desde que eu tinha 12 anos, que é a idade do meu filho hoje. Só que a minha filha já medita desde os 5 anos de idade. E o meu filho também. Né? Então, essa é uma prática que primeiro veio como prática, muitos anos de prática. Confesso que na época da faculdade eu dei uma bela falhada, não meditei muito, mas aí eu retornei para o conceito de meditação. Participei, por exemplo, de seminários com o Eckhart Tolle, que é o pai do Poder do Agora, né? Tanto é que a quinta esfera é o estado de presença, né? A prática para o estado de presença é uma prática meditativa, mas tem uma coisa curiosa, tem esta autora aqui, ó, que é a Ellen Langer. Ellen Langer, ela escreveu um livro também, esse daqui é The Power of Mindful Learning. Ela escreveu um livro chamado Mindfulness. E é muito curioso, porque por que eu li a Ellen Langer? Porque ela fala de mindfulness de uma forma não oriental, de uma forma não meditativa. Ela aborda o mindfulness através de um outro processo
que obviamente eu vinha descobrir que também é um processo da meditação oriental, tá? Mas ela pensou aquilo e transformou isso num processo de atenção plena sem o recurso da meditação. Então, um exemplo é o que a gente pode fazer agora com quem está assistindo a gente. Eu peço para você olhar ao seu redor e observa o máximo de detalhes que você puder observar. Se tem uma caneca, tem o computador, se tem uma caneta, observa. Eu vou dar 15 segundos para você. Observe. Com o máximo de detalhes, cores, forma, luz, tudo que você puder. Valendo, 15 segundos. Primeiro, que 15 segundos neste formato parece uma eternidade, né? Gente do céu, que silêncio que incomoda. E segundo, vocês pensaram em alguma outra coisa enquanto estavam reparando, enquanto vocês estavam notando em detalhes aquilo que estava na tua presença? Muito provavelmente, vamos ver se o pessoal faz comentários aí para nós, Dante, quanto a esta experiência, no sentido de que, enquanto eu estava notando o que o Petreca pediu para eu notar, se eu pensei na lista do supermercado, se eu pensei se meu filho fez a lição de casa, se eu tenho um projeto para entregar, muito provavelmente não. Pode acontecer de alguém ter pensado? Pode. Aí são as cabeças que se chama de cabeça de macaco, né? O que eles chamam de monkey mind. É uma cabeça muito rápida. Lá, Rita Mosqueira. A Rita disse que não. Né? Então, essa é uma experiência que a Ellen Langer chama de uma experiência meditativa sem a meditação. É uma experiência de atenção plena. O Saramago tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, se podes ver, olha. Se pode olhar, repara. Né? Então, eu parto da minha competência biológica de receber informações visuais, eu passo, então, para a minha intenção de colocar atenção naquilo que eu estou recebendo, e ao colocar essa atenção, eu posso reparar. Ao reparar, eu me coloco em estado de presença. Então, assim, isso é um exemplo dos diferentes conceitos que ajudaram a construir a metodologia do Work-Life Integration. Perfeito. Só que a gente está falando só sobre pessoas aqui, né? E dentro das empresas, Petreca, né? Quais são as condições, assim, para a gente aplicar esse método dentro das empresas? É possível aplicar nas empresas? Eu vou lembrar de uma frase do Simon Sinek, né? Todas as empresas são feitas de pessoas. Todos os clientes são pessoas. Se você não entende de pessoa, você não entende de negócio. Né? Então, a gente tem que falar de pessoa. Obviamente, o que vai mudar para um ambiente corporativo é que o trabalho que é feito no indivíduo, tá? O Work-Life Integration é uma metodologia para a pessoa aplicar em si mesma. Porém, lembre uma coisa, é vida integrada. Eu não vou conseguir aplicar em mim mesmo sem considerar o meu entorno. É uma obrigação, é um pré-requisito. É diferente da meditação propriamente dita, que é uma prática que eu faço comigo mesmo e eu literalmente não preciso dos outros. Eu posso ter os outros, mas eu não preciso. Tá? Work-Life Integration, vida integrada, obrigatoriamente eu estou integrado. Eu preciso do meu coletivo. Então, a metodologia, ela faz o quê? Ela trabalha o indivíduo dentro desse coletivo. Aí a pergunta que eu faço é, esse coletivo é a tua família? Esse coletivo é a tua comunidade? Ou esse coletivo é o teu trabalho? É a tua empresa? É o teu negócio? Né? Então, cada um destes contextos são contextos específicos aonde você vai se aplicar através da metodologia do Work-Life Integration. Em específico nas empresas, Dante, aqui tem uma observação. Né? Qual é o produto, qual é o benefício que emerge da aplicação da metodologia dentro das empresas? Antes de mais nada, criar equipes que vale a pena existir. Né? Então, literalmente, se a gente pensa pelo viés da vida integrada, nós estamos falando de funcionários, equipes melhor integradas. Então, se eu tenho um time, ele em si está melhor integrado.
Aí a empresa entende que isso aqui é muito legal, e ela fala, poxa, mas só esse time, ele integrado em si mesmo, ele vai ser um oásis em um deserto. Eu preciso ajudar com que os outros times também se integrem. Aí eu criei um outro oásis. Vou criando vários oásis. Ao criar vários oásis, eu tenho um mar. Eu dissemino esse oásis até que ele vire um grande oásis. Ou seja, esse deserto desintegrado, ele tende a não mais existir. Nossa, Thiago, minha empresa é muito grande, etc. Sim, comece pequeno, né? Não dá, né? A não ser que o teu presidente assuma isso para a empresa inteira, compre a metodologia, aplique, vai fazer acontecer. E mesmo assim vai demorar um baita de um tempo para que a empresa inteira assuma. E mesmo assim, se você me perguntar, vamos supor, Dante, que um dos nossos clientes, grandes clientes aí do Sul, resolvam adotar a metodologia do Work-Life Integration para a empresa inteira. Uhum. Como é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a equipe executiva, que ela precisa estar integrada, e eu vou trabalhar todas as outras equipes em si se integrando. E ao criar este movimento, naturalmente elas vão se integrar. Então eu não vou pegar uma equipe, outra equipe, e forçar esta integração. Não, porque como eu já tenho a lógica de legado, propósito, paixão muito bem claro no nível corporativo, ele passa a ser o grande guia e alinhador de todos os outros grupos. Naturalmente, eles são atraídos para esse centro magnético e eles se colam. Agora, como toda mudança de cultura, esse movimento ele oferece alguns riscos para a empresa que resolve adotar esse método, né, Thiago? A empresa vai correr alguns riscos, né? Um dos riscos que, inclusive, já aconteceu com um grande cliente, uma multinacional italiana que eu atendi final de 2017, não, final de 2018, inclusive, é que você pode perder algum bom funcionário, sim. Poxa, mas caramba, que risco que eu... Mas eu estou integrando, como é que eu perco o cara? Porque a vida integrada dele não faz mais sentido na sua. Então, esse é um risco que a empresa pode correr, sim, de perder uma boa pessoa. Mas melhor você perder de forma consciente do que esta pessoa tá usando aquele movimento como um trampolim para um outro negócio. Não sei se você sabe, a Zappos, nos Estados Unidos, aquela empresa de sapatos, etc., que inclusive é considerada uma das empresas mais felizes para se trabalhar e tal, não é Great Place to Work nesse sentido. Eu estou falando de empresa feliz mesmo, né? Inclusive existe um livro sobre as Zappos que fala de felicidade. Sim. O processo deles de contratação, a pessoa chega na empresa e é literalmente só quando ela está com os pés nesse cenário que ela vai, de fato, experimentar a cultura da empresa, né? Ela vai experimentar as decisões diárias da empresa, vai experimentar as relações, de fato, dentro daquela empresa. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, não se encaixou. O que uma pessoa naturalmente vai fazer? E aqui não é para culpar ninguém, nem julgar ninguém. Isso é da natureza humana, isso está dentro da hierarquia de Maslow, não é pirâmide. Se você aprendeu pirâmide, elimina pirâmide, trinca de hierarquia. Né? A pirâmide é só vamos colocar assim, uma gentileza que foi criada, mas dentro da hierarquia você vai ter lá fisiologia, segurança, amor, pertencimento, estima e autorrealização. Então, eu caio aqui para o meu nível de segurança, meu amigo, eu quero a minha sobrevivência. Quando eu caio para lá, o que eu vou fazer? Eu vou procurar emprego enquanto eu garanto o que eu tenho hoje, porque eu preciso alimentar os meus recursos financeiros. A Zappos faz o quê? Para que você não incorra nesse problema, porque enquanto você está fazendo isso, teu coração não pertence mais à empresa. A tua mente, a tua alma, o teu estado de presença não é mais para a empresa. Você só faz o que é necessário para garantir o emprego para até você conseguir o próximo. Então, as Zappos, pensando nisso, falam o seguinte, quer saber de uma coisa? Se você quiser sair, está aqui uma grana. Está aqui um dinheiro para você ir embora. Uhum. Oi? Por quê? Porque esse cara se liberta. A empresa se liberta. Então, o risco que a empresa pode correr, como um cliente meu já correu, a primeira semana o diretor ficou desesperado, confesso, mas depois ele entendeu que realmente faz parte deste ajuste
né? É um ajuste complexo, então você não consegue prever tudo. Aí entra, por exemplo, uma das minhas especialidades, que é a consultoria generativa, né? Que é uma também feita com Robert Dilts, né? Então, a consultoria generativa, diferente da consultoria padrão, é que a consultoria padrão, como ela funciona? Ela é linear. Então, ela tem todos os passos, você vai cumprindo uma série de etapas e vai buscando chegar naquele resultado. A consultoria generativa, não. Ela tem um norte, ela tem umas diretrizes, mas ela é absolutamente adaptativa. Ela vai o tempo inteiro respondendo para os eventos que vão acontecendo. Aí a gente entra na quarta esfera do WLI, que é a esfera do feedback e celebração. Então, esse movimento de feedback com a realidade é muito grande, né? Então, durante o movimento, por isso que na aplicação das esferas desta metodologia, a gente está de olho o tempo inteiro, por exemplo, no contexto de uma empresa. E aí é uma orientação para quem é do RH, por exemplo. Falou, ó, há uma pessoa que é tecnicamente muito boa, mas ela se descobriu desintegrada da empresa. E isso precisa ser resolvido. Agora, uma vez uma empresa encontrando o seu centro de integração, esse centro magnético de atração, preste atenção na palavra, é um centro de atração. Ou seja, você atrair talentos, você o fará através de um conceito muito mais profundo, através de algo a ser construído que respeita, inclusive, o legado da pessoa. Pode, inclusive, Dante, aplicar a metodologia para o processo de contratação, aonde a gente pode ajudar o RH, por exemplo, a explorar, poxa, como é que eu descubro o legado dessa pessoa? Como é que eu faço um processo onde eu entendo o legado que a pessoa quer deixar? O que ela busca construir? Que nível de paixão movimenta essa pessoa? Aí você conecta, por exemplo, com um possível papel que a empresa tenha que precisa ser preenchido por uma pessoa em específico. Existem várias ferramentas, vagas.com e etc., que ajudam de uma maneira muito legal a fazer este processo de uma forma estruturada e técnica. O que a gente faz com a metodologia do Work-Life Integration é dar as orientações, as diretrizes gerais para que esse processo de contratação se encaixe em uma empresa integrada. Já que a gente está falando de empresas, assim, Thiago, e a gente está falando de culturas, eu queria entender, assim, se eu tenho dentro de uma mesma equipe mindsets antagônicos em relação a uma vida integrada, né? Se eu tenho pessoas que não estão equilibradas dentro do conceito, né? Como é que eu posso solucionar isso? Então, vamos lá. A partir do momento que eu apliquei o processo do método WLI, este filtro aconteceu, eu não terei mais isso. O que vai acontecer é, ao aplicar esta metodologia, eu descobrirei os mindsets antagônicos ou os mindsets díspares. E aí, antes mesmo de fazer a continuação desse processo, aí eu volto no risco anterior. Falo, pessoal, precisamos resolver isso daqui. Como é que eu descubro isso? Né? Como é que esse processo acontece? Começa, já que eu estou no contexto de empresa, por exemplo, Dante, eu preciso saber, eu preciso me conectar a esse centro magnético da própria companhia. E aí, missão, visão, valores, que são aplicados na prática. Você sabe que toda vez que eu pergunto isso nas aulas, eu não quero saber o que está na parede. Né? O Odino Marcondes, que é um consultor que eu gosto muito, que ele trabalha com esse triunvirato, né, que ele chama de marco filosófico, visão, missão, valores e também crenças, que você sabe que a gente aplica na liderança autêntica. Esse é um conjunto que ele precisa ser atestado em um momento específico no dia a dia de uma empresa. Que momento é esse? A tomada de decisão. Então, assim, nos processos de tomada de decisão, eu sei que critérios estão sendo utilizados. Eu sei se para tomar aquela decisão, por exemplo, para uma plataforma online que eu vou utilizar, eu estou primando custo, eu estou primando banda, eu estou primando features, eu estou primando qualidade de transmissão, eu estou primando capacidade de gestão de conhecimento. Então, eu sei os critérios que estão sendo utilizados. Então, isso faz parte do processo dentro de uma companhia.
Porque lembra que a gente precisa, dentro de uma empresa, fazer um assessment. Então, tem um assessment individual e tem um assessment para a empresa, onde eu preciso ter um retrato, esta referência de qual é o centro magnético. E outra, não existe, Dante, um centro magnético certo ou errado. Existe centro magnético, ponto. Né? Eu sempre dou o exemplo da minha experiência com a Ambev, né, que é uma empresa cujas algumas práticas eu não concordo, mas eu aprendi a respeitar eles de uma forma incrível. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de fazer uma reunião com eles e eles foram absolutamente claros com todas as condições daquele trabalho. Tão claros ao ponto de dizer, eu prefiro não participar desse processo. Eu prefiro não atendê-los. E a resposta deles foi, show, por isso que a gente abre o jogo. Né? Não sei se essa experiência é a mesma que outros fornecedores têm, viu, Dante? Eu só posso contar aqui a minha experiência. E a minha experiência foi muito positiva nesse sentido, porque houve um nível de transparência sobre o que eles fazem. Né? A gente faz isso, a gente pressiona, a gente aperta mesmo. E você topa entrar nesse game? Porque aqui é sumô, cara. Aqui é luta livre, entendeu? Você quer jogar esse jogo? Cara, eu acho que assim, inclusive quem decidiu jogar esse jogo com as regras claras, depois reclamar é uma pessoa que está desintegrada de si mesmo. Né? Nesse ponto, quem opera nesse sistema já está integrado em si mesmo. Se é ecologicamente bom por um longo prazo, é outra história. Tá? Então, voltando, eu tenho o centro magnético, que é o que existe. Uma vez aquilo que existe, o que a gente vai começar a fazer o time, ele precisa ser guiado por esse centro magnético. Ou seja, o legado de cada um, o propósito de cada um, a paixão de cada um. Se esse triunvirato da primeira esfera não empurra aquela pessoa e aquele time para aquele centro magnético, eu já tenho um problema. Concorda comigo? Sim. Eu já tenho um problema nesse processo. Uma vez isso alinhado, o que vai acontecer, aí eu baixo o meu olhar para a equipe propriamente dito, é feito um alinhamento, legado, propósito, paixão, aí sim entra o mindset. Ou seja, qual é o mindset desta equipe? E o mindset dessa equipe, Dante, ele é construído para atender a integração desta equipe. Ah, Thiago, mas não vai ficar desintegrado do resto? Não vai, porque lembra que esta equipe ela está atraída pelo centro magnético que a gente descobriu que existe. São as práticas, são as políticas, são as crenças, são os valores de fato aplicados naquela empresa. Ah, Thiago, mas aqui na empresa, embora não esteja escrito, a questão custo e resultado e batimento de metas é essencial. Pô, legal, o jogo está claro para você? Tá, bacana. Deixa eu entender como que o teu legado, o teu propósito, tua paixão atendem essa demanda. Poxa, atendem. Que legal. Que mindset eu preciso construir nesse time que leva o time inteiro para lá? Esse time está construído. Show de bola. Vamos para o próximo. Agora, não se esqueça que aí a coisa é a parte da complexidade que é muito bonita de ver. Esse time tem um líder, não tem? Esse líder é par de outro líder, de um outro departamento, por exemplo. Esse cara se relaciona com outro cara. E ele já vai se relacionar diferente uma vez adotada a vida integrada. Ele já começa a impactar o outro. Então, o que pode acontecer é um atrito muito forte, que é um outro risco importante, né? Eu acho que as empresas não podem fugir dos atritos positivos. Lembra que atrito cria energia. É dessa energia que a gente cria movimento. Né? Se não houvesse atrito, o carro não andava, as engrenagens não se conectavam. Se não houvesse atrito, a planta... Né? A gente plantou um pezinho de feijão aqui em casa no começo da quarentena com a minha filha. Hoje, um feijãozinho que deu fruto, meu amigo. A gente está com 10 vagenzinhas cheias de feijãozinho, 3 meses. E esse bichinho, ele foi subir em cima de um cacto, cara. Se não existe esse atrito em cima desse cacto, ele não vive. Ele não se sustenta. Então, a empresa, o líder, ele não pode fugir do atrito. Ele precisa aprender a tirar a energia desse atrito. A lidar com o atrito. E o lidar com o atrito. Se você lida com o atrito
através da vida integrada, ele é muito mais potente. Por quê? A gente vai para a terceira esfera, que é a esfera dos acordos, que é a hora que eu vou, de fato, criar e aterrizar todo o processo mais abstrato de legado, de propósito, de paixão, de mindset, porque essas duas primeiras esferas, Dante, elas ainda estão em um nível mais abstrato. A hora que eu entro na terceira esfera dos acordos, aí é tácito, aí é prática, aí é regra mesmo, né? Tiago, a gente não gosta de muitas regras. Oi? A natureza é cheia de regras, né? Então, só que também não imagina que você vai fazer uma lista de 439 regras, viu? Porque aí eu trago um outro conceito, eu dou aula na pós-graduação da BSP, de complexidade. Então eu trago um princípio da complexidade que faz parte da construção da metodologia do Work-Life Integration, que é o princípio da mínima interferência, né? Ou seja, eu ainda ajudo as equipes a construírem um set de acordos, um set de regras, um conjunto de regras que sejam no máximo 5, que vai reger aquela equipe para tudo. Nossa, Tiago, mas não é possível. Só 5 regras vai direcionar tudo? Vai. Inclusive, tem casos de só 3 regras. Para pensar. Você quer coisa mais complexa que o nosso trânsito? A complexidade ela existe na relação entre os diferentes elementos individuais e a quantidade de interações que esses elementos fazem. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para o nosso pessoal aqui. Vamos ver se eles topam responder. Imaginem 2 cenários, tá? 2 imagens. Uma é um prato de espaguete. A outra é o cockpit de um avião. Não sei se você já viu como é um cockpit do avião. Imagina um lugar lotado de botão. É botão que... Eu que sou meio desastrado, rapaz, se eu entrar, eu já entro muito preocupado. Já ejeta o piloto. Eu entro preocupado num cockpit e entro preocupado em loja de cristais, né? Porque a minha capacidade de derrubar coisas é muito grande. Né? Então a pergunta é a seguinte: o prato de espaguete ou cockpit de avião, qual deles representa a complexidade? Quer arriscar, Dante? Bom, é o cockpit, né? Não. Não? Por quê? É o prato de espaguete. Se o cockpit do avião representasse a complexidade, eu não ia subir no avião nunca. Porque uma das características... Mas espaguete tu come. Então, mas veja, uma das características da complexidade é a incerteza e o caos. Um dos 6 princípios. Tá? Então, se eu tenho um contexto de incerteza e caos, eu não posso ter um cockpit onde eu aperto um botão e eu não tenho muita certeza o que vai acontecer. A Rita respondeu certo. Ó. O cockpit, legal, é isso mesmo, Rita, é espaguete. O cockpit de um avião, ele vai ser complicado e ele será sofisticado. Mas quem construiu sabe exatamente o que acontece em cada um dos botõezinhos. Inclusive sabe que se eu não apertar um botãozinho, vai dar problema. Agora o espaguete não. O espaguete, se eu escolher um fiozinho de espaguete, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer se eu puxar. Eu não sei qual espaguetinho vem, eu não sei o quanto ele está enrolado em outro. Ou seja, esse contexto complexo, ele é muito complexo, ele é muito incerto, ele é caótico. Então, o avião, ele é complicado, ele é sofisticado. O espaguete é complexo. Né? Então, numa empresa, a gente tende, e aí é um dos outros princípios da complexidade, tá? Que é a coexistência de antagônicos, que é o que a gente chama de ambiguidade. Né? O yin yang, né, ele representa muito bem isso como um símbolo. Né? Se você, acho que todo mundo conhece o yin yang, né? Que é aquele símbolo que tem um lado é um preto, o outro é branco, o preto tem uma bolinha preta. Quer ver? Eu tenho aqui um... O yin yang é esse cara aqui, ó. Pronto. Isso. Né? Essa aqui chama bola do dragão. Mas, enfim, só como curiosidade. O yin yang, ele representa essa coexistência de antagônicos, coexistência de opostos. E por que é importante eu considerar a coexistência de opostos? Porque sem ele eu não tenho operação.
Sem ele, as coisas literalmente não funcionam. E por que é importante eu ter essa coexistência de opostos na minha cabeça? Porque eu imagino que quanto mais complexo, mais regras eu preciso. Não. Quanto mais complicado, mais regras Mais e processos, regras. porque eu tenho previsibilidade, que é algo de uma visão mecanicista. De uma visão orgânica, eu trabalho com o oposto. Quanto mais complexo, menos regras eu vou ter que colocar. Voltamos ao exemplo do trânsito. Muitos carros, várias possibilidades de interação. Eu só tenho 3 regrinhas básicas. Mantenha a velocidade da pista, mantenha a distância do outro carro e não corte pela direita se você morar no Brasil, né? Nos Estados Unidos, os caras ainda deixam você cortar pela direita. Lá são só 2 regras. Aqui são 3. Quando a gente tem problema no trânsito? Quando uma das 3 não é respeitada. Ou tem excesso de velocidade, ou você não garantiu a distância do carro da frente, ou você cortou pela direita. Ah, porque o cara bebeu, porque ele foi imprudente. Sim, isso levou a desrespeitar uma das 3 regras. Claro. Então, quando a gente trabalha os acordos dentro de um time, na empresa, ele se torna harmônico porque as regras todas são lembráveis. Quantas vezes a gente já pegou processos de empresas que, cara, você precisa ter quase que um manual debaixo do braço, ou somente aquele funcionário que mexe com aquilo todo santo dia lembra de todas as regras. Claro. É regra para dar com pau. Inclusive, como eu acabo atendendo multinacionais, é muito comum, dependendo daquilo que a gente vai fazer como trabalho, a pessoa precisa ir verificar a regra da empresa. Ela não sabe. Aí é uma série de consultas. Aí consulta o centro de gestão, consulta a diretoria de RH, consulta a diretoria de finanças, consulta a controladoria. Rapaz, para quê? Para descobrir qual é a regra. É isso mesmo, Ito. O combinado não sai caro. Só que qual combinado? Não é um combinado imposto. É um combinado que ele emerge daquele grupo. E ele emerge porque existe um alinhamento anterior de legado, propósito, paixão e mindset. A hora que esses caras se alinharam, o acordo ele nasce do processo. Perfeito. Ô, Thiago, eu gosto muito de te ouvir. Eu fiquei 1 hora aqui te ouvindo já. A gente já está se encaminhando para o final dessa conversa, mas a gente está lançando na plataforma Unlearning do Senex, a plataforma digital, justamente a nossa jornada de desenvolvimento WLI. Né? Eu queria que tu falasse um pouquinho dela aí agora nesses minutos finais da nossa conversa. Né, a gente não está fazendo propaganda, né, mas está trazendo um conteúdo bastante interessante. E pode fazer um pouco de propaganda também, não tem problema. Não, eu acho que assim, Dante, eu acho que a propaganda ela é válida porque a gente acredita muito no que está fazendo, né, cara? Perfeito. E como eu disse, é quase uma ousadia da nossa parte dizer que esse é um caminho fundamental, para não dizer essencial, quase a mesma coisa, para uma nova vida, para lidar. A minha esposa, ela traduz Work-Life Integration como a nova capacidade de lidar com a nova realidade. Então, eu pego emprestado o que ela me trouxe como a percepção dela e eu ofereço para vocês. Então, a jornada ela é feita da seguinte maneira. Nós temos 8 encontros síncronos. Né? Então, online, ao vivo, eu estarei com vocês. Né? 8 encontros. Esses encontros, eles duram 20 horas. Né? A soma dos 8 encontros são 20 horas. E você tem mais 20, 22 horas de trabalhos offline. Né? Entre uma aula, entre um encontro e outro, e as aulas vão variar de 2 a 3 a 4 horas juntos. Né? Depende do tema que a gente vai estar tratando, a gente precisa de menos tempo junto ou mais tempo junto. Tá? Então, esses encontros que eles podem acontecer semanalmente, ou 2 vezes por semana, depende muito do grupo que a gente vai estar atendendo, né, Dante? Mas ele pode ter 2 encontros por semana, ou 1 encontro por semana, num total de 20 horas. Estes 8 encontros, ao terminar o encontro, você terá construído e experimentado a aplicação da metodologia inteira. Mas vale lembrar, como existem as 20 ou 22 horas de trabalho offline, que a gente chama de missões, elas precisam ser feitas. Porque é vida integrada. Você precisa pegar os conceitos e os exercícios e as atividades que a gente faz no síncrono e aplicar no seu dia. Então, a gente termina um encontro,
você imediatamente já sai do encontro aplicando aquilo. Ao aplicar aquilo, você vai ter um feedback, né? Você vai ter uma resposta do ambiente. Essa resposta você vai levar para a próxima aula. Para próximo encontro. E a gente vai elaborando isso junto. Obviamente, esse é o trabalho online para diversas pessoas, né, Dante? A gente está falando do curso que é aberto, né? A gente tem um curso aberto que as empresas podem adquirir aí para os seus gestores. Se uma empresa, por exemplo, resolve adquirir este curso somente para ela, aí a gente tem um plus, né? A gente, como se diz, né? A gente adiciona um plus, o pleonasmo, que é justamente coordenar este grupo daquela empresa com a própria empresa. Com o propósito da própria empresa. E quem se interessar, Dante, como é que faz para fazer contato com vocês? Quem se interessar, entre em contato com a Bruna nos telefones do Senex, 21 11 10 60. Ela pode atender vocês, apesar de não estarmos nos escritórios, né? Estamos em casa, mas estamos atendendo as ligações pelo e-mail senex@senex também, e pelas redes do Senex. Vocês podem nos acessar, mas nos próximos dias a gente vai informar vocês do lançamento do WLI, provavelmente essa semana ainda. E no dia 30/6 a gente tem também o lançamento do e-book a respeito do WLI, também dia 30 de junho, né, o e-book que o Thiago Petreca está preparando aí para distribuir pelo Senex, e a gente conta com a participação e com a audiência de todos vocês na próxima transmissão. Queria te agradecer, Thiago, demais por essa conversa, é sempre muito legal estar contigo, ainda que não estejamos aqui, né, ao vivo juntos, mas a gente está sempre se falando, está sempre próximo, é muito legal estar contigo mesmo, e muito legal estar recebendo também as pessoas aí na nossa transmissão. Tá bom? Legal, eu quero um grande abraço. A todo mundo que participou, espero que a gente tenha, de fato, já contribuído, né? Eu acho que parte do meu legado é você sair dessa nossa conversa já inspirado ou já cutucado de alguma forma para querer fazer uma pequena centelha de mudança. Se isso já aconteceu, cara, eu já estou super feliz. Obrigado pela oportunidade. Que legal. Grande abraço, Thiago. Fiquem com Deus. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.